No próximo capítulo da novela Três Graças, a tensão começa longe da mansão. Paulinho acelera sua investigação e passa a Juquinha a placa do carro usado por Cláudia, exigindo rapidez. A resposta vem como um soco no estômago. O veículo está registrado em nome de Rogério. A coincidência é grande demais para ser ignorada. Atônito, Paulinho entende que a ligação entre Cláudia e Rogério é real e muito mais perigosa do que parecia. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na mansão, o clima azeda no instante em que Jorginho cruza a sala. Arminda não disfarça o desprezo, ironiza a presença dele e deixa claro que não admite ninguém se metendo em seus planos, muito menos alguém incentivando Joeli a levar a gravidez adiante. O recado é direto, cortante. Jorginho percebe a hostilidade, mas escolhe o silêncio para não transformar a situação numa guerra aberta. Pouco depois, Arminda chama Joeli para uma conversa reservada. Com uma calma calculada, faz uma proposta indecente. Banca toda a faculdade de medicina, promete conforto, status e um futuro perfeito. O preço é alto e cruel, que Joeli desista do bebê. A jovem se choca e recusa na hora. Raul, que escuta parte da conversa, capta o olhar gelado de Arminda e entende que algo muito errado está em curso. Diante do clima pesado, Jorginho, Joeli e Raul decidem ir embora da mansão. A atitude faz Arminda perder o controle. Tomada pela fúria, ela parte para cima de Joeli e tenta algo irreversível. Raul reage no reflexo e consegue impedir o pior, salvando a vida da jovem. O choque toma conta de todos. A notícia da tentativa de assassinato chega até Gerluce, que não pensa duas vezes. Revoltada, ela decide enfrentar Arminda, disposta a expor cada maldade e proteger Joeli a qualquer custo. Para ela, a linha foi cruzada. Enquanto isso, à distância, Paulinho presencia a cena que sela suas suspeitas. Rogério entra no carro de Cláudia, acompanhado de Angélico. O cerco começa a fechar. O jogo virou e ninguém ali está seguro. A tranquilidade aparente da chacrinha será apenas fachada para uma noite que terminará em caos absoluto. A inauguração da nova farmácia da Fundação atrairá autoridades, curiosos, moradores da região e a elite local, todos reunidos para celebrar mais um empreendimento de Ferretti. O que ninguém imagina é que, entre os convidados, estará um homem consumido pela dor e pela sede de justiça. Misael ficará sabendo do evento dias antes, ao ouvir comentários na rua e confirmar que Ferretti pisaria novamente na chacrinha, como se nada tivesse acontecido. A lembrança da esposa, morta após ingerir os medicamentos falsificados pela Fundação, virá com força total. Para ele, aquela inauguração não será apenas um evento público, mas uma afronta direta à memória da mulher que perdeu. Em silêncio, ele começará a planejar cada detalhe, observando horários, segurança, acessos e rotas de fuga. Enquanto isso, Zenilda também estará em plena ebulição. Após descobrir a traição de Arminda com Ferretti e ligar os pontos sobre o esquema criminoso da falsificação de remédios, a advogada decidirá agir com frieza e estratégia. Nada de escândalo impulsivo. Ela optará por algo maior, mais simbólico, capaz de abalar as estruturas do império construído pelo marido. Por isso, se unirá a Rogério, selando uma aliança silenciosa que promete mudar os rumos da história. No dia do evento, o clima será de festa, mas carregado de tensão invisível. Ferretti subirá ao palco confiante, sorridente, discursando sobre progresso, saúde e compromisso social. Cada palavra soará como deboche para quem conhece a verdade. Nos bastidores, Zenilda observará tudo com o olhar firme, aguardando o momento exato de agir.
Antes que Ferretti consiga encerrar seu discurso, Zenilda tomará o microfone e surpreenderá a todos ao anunciar Rogério no palco. O choque será imediato. Murmúrios atravessarão a plateia, celulares se erguerão para registrar o momento e o empresário sentirá o chão vacilar sob seus pés. O retorno inesperado de Rogério colocará em xeque versões, mentiras e segredos que Ferretti acreditava enterrados. Será nesse exato instante, quando todos estiverem divididos entre o espanto e a curiosidade, que Misael surgirá entre a multidão. Com o coração disparado e a mão firme, ele apontará a arma em direção ao palco e disparará. O som do tiro cortará o ar como um trovão. O tempo parecerá parar por alguns segundos, deixando o público em choque, sem saber quem foi atingido. Gritos tomarão conta do local. Pessoas correrão em todas as direções, cadeiras serão derrubadas, seguranças tentarão conter o pânico. Logo a imagem ficará clara. Ferretti estará caído no palco, ferido, enquanto o evento se transforma em um verdadeiro campo de batalha emocional. Zenilda ficará paralisada por alguns segundos, tentando assimilar a dimensão do que acabou de acontecer. No meio da confusão, Misael conseguirá escapar. Consuelo e Gilmar surgirão no caminho, tentando alcançá-lo, mas chegarão tarde demais para impedir a fuga. Ao perceber a aproximação da polícia, Misael tomará uma atitude inesperada. Beijará Consuelo em público, fingindo intimidade, misturando-se aos convidados para despistar os agentes e desaparecer sem levantar suspeitas imediatas. Enquanto isso, Ferretti será socorrido às pressas. Mesmo carregando feridas emocionais profundas causadas pelo vilão, José Maria não hesitará. Deixará de lado o passado, a humilhação e a prisão injusta, assumindo sua postura ética e profissional. Com rapidez, ele prestará os primeiros atendimentos, estabilizando o empresário em meio ao caos. A atitude de José Maria surpreenderá a todos, inclusive o próprio Ferretti. Entre a dor física e o medo das consequências, o empresário reconhecerá que deve a vida ao médico. Ainda debilitado, ele demonstrará gratidão e fará um convite inesperado. Chamará José Maria para reassumir o cargo de médico no posto de saúde da Chacrinha, como se esse gesto pudesse apagar tudo o que aconteceu entre eles. Nos corredores do hospital improvisado, rumores começarão a circular. Alguns acreditarão que o atentado foi o fim de Ferretti. Outros desconfiarão de que aquela queda no palco seja apenas o início de algo muito maior. Zenilda, em silêncio, observará cada movimento, ciente de que o jogo virou, mas ainda está longe de terminar. O atentado ganhará desdobramentos que vão muito além do tiro disparado no palco. Ferretti será levado em estado delicado para o hospital, cercado por policiais e médicos, enquanto a inauguração se transforma oficialmente em cena de crime. A imprensa cercará o local e o nome do empresário passará a ocupar o centro de uma tempestade pública sem precedentes. No hospital, Ferretti alternará momentos de lucidez e delírio. Entre uma crise e outra, ele perceberá que sua imagem de homem intocável ruiu. O medo deixará de ser abstrato. Alguém tentou matá-lo em público. E isso o obrigará a enxergar que seus inimigos não estão mais nas sombras. A presença constante da polícia fará o vilão sentir, pela primeira vez, que o cerco está se fechando. Zenilda, por sua vez, adotará uma postura calculada. Diante das câmeras, se mostrará abalada, mas nos bastidores começará a organizar cada passo seguinte. O atentado, embora fora de seus planos, acabará fortalecendo sua estratégia. Ela entenderá que Ferretti está fragilizado, física, emocional e politicamente, e que esse é o momento ideal para acelerar a queda do império construído sobre mentiras e crimes. Rogério também sentirá o peso da noite explosiva.
O retorno público dele, interrompido pelo tiro, se tornará ainda mais simbólico. Para muitos, ficará claro que sua aparição não foi coincidência. Ele passará a ser visto como peça-chave na derrocada de Ferretti, despertando tanto apoio quanto desconfiança. Ainda assim, decidirá não recuar. Ao contrário, usará o caos como combustível para avançar. Enquanto isso, Misael permanecerá escondido, consumido por sentimentos contraditórios. A fuga bem-sucedida não trará alívio imediato. Ele saberá que o tiro não apagou sua dor, mas abriu uma ferida ainda maior. A polícia começará a cruzar informações, e o nome dele surgirá como principal suspeito. Mesmo protegido por Consuelo e Gilmar, o risco de ser descoberto aumentará a cada hora. José Maria viverá um dilema silencioso. O convite para reassumir o posto de saúde mexerá com suas convicções. Aceitar significará voltar ao território de Ferretti. Recusar, abandonar a população da chacrinha em um momento crítico. Pressionado, ele entenderá que sua decisão terá consequências que vão muito além da medicina. Com Ferretti hospitalizado, a fundação entrará em estado de alerta. Documentos desaparecerão, funcionários ficarão em pânico e Arminda começará a agir nos bastidores para proteger a si mesma. A relação dos dois, já estremecida, será colocada à prova quando ela perceber que o empresário pode não resistir, ou pior, pode sobreviver disposto a sacrificar qualquer um para se salvar. Assim, o atentado marcará um ponto de não retorno. Nada voltará a ser como antes. O tiro que ecoou no palco continuará reverberando na chacrinha, espalhando medo, revelações e alianças perigosas, deixando claro que a guerra contra Ferretti entrou em sua fase mais brutal. No próximo capítulo da novela Três Graças, a cirurgia conduzida por José Maria termina de forma positiva, arrancando Bagdá das garras da morte no último instante. Assim que recupera a consciência, o bandido exige o projétil retirado do próprio corpo. Ao receber a bala, ele a observa com frieza e decide guardá-la como lembrança e ameaça. Para Bagdá, aquilo não é apenas metal, é promessa de vingança. O clima pesa e ninguém ousa questionar a decisão. Em outro ponto da cidade, Chica confidencia a Rivaldo que anda inquieta com o desaparecimento de Célio. Ela relembra atitudes estranhas, compromissos interrompidos e o silêncio repentino. Rivaldo tenta tranquilizá-la, mas também admite que o sumiço não parece normal. A conversa termina com a sensação de que algo grave pode estar por trás daquela ausência. Enquanto isso, Joely insiste para que Gerluce aceite a estratégia sugerida por Jorginho: ir ao jantar na casa de Arminda sem riscos. Segundo ela, a presença dele funcionaria como garantia de segurança e também como um recado claro de que não estão indefesos. Gerluce resiste, receosa, mas começa a considerar que a melhor defesa pode ser justamente enfrentar Arminda sob regras bem calculadas. Ignorando qualquer suspeita, Arminda trama em silêncio. Ela acerta com Helga o aumento da dose do calmante de Josefa exatamente na noite do jantar com Joely e Raul. O objetivo é simples: manter a funcionária dopada, longe de qualquer interferência. Helga demonstra desconforto, mas acaba cedendo, sabendo que contrariar a patroa pode custar caro. Por outro lado, após muita insistência de Lena, Herculano decide finalmente conhecer Joely. Ele se mostra curioso, avaliando cada detalhe, disposto a entender quem é a mulher que abalou certezas e provocou tensões dentro da família. Em paralelo, Paulinho tem um choque ao reconhecer Cláudia em plena rua. O coração dispara. Sem ser notado, ele passa a seguir o carro dela, convencido de que aquele reencontro inesperado pode levá-lo a uma verdade que estava escondida há tempo demais.
O ápice da tensão acontece quando Arminda recebe os convidados para o jantar e se depara com Jorginho chegando ao lado de Joely e Raul. Por um instante, o sorriso da anfitriã vacila. A presença extra muda completamente o cenário e Arminda entende que aquela noite pode sair do controle. Talvez pela primeira vez. No próximo capítulo da novela Três Graças, Joaquim reúne o grupo no Ferro Velho e solta a informação que ninguém esperava ouvir. Rogério garantiu que as Três Graças vão voltar para onde nunca deveriam ter saído. A reação é imediata e dividida. Alguns veem alívio, outros sentem o cheiro de armadilha no ar. Todos sabem que promessa de Rogério raramente vem sem veneno escondido. Enquanto isso, Gerluce carrega um peso que já começa a esmagar. Tomada pela culpa, ela admite que traiu a confiança de Paulinho para salvar a escultura. Amor, medo e desespero falaram mais alto. Agora ela sabe. Quando a verdade vier à tona, pode não sobrar nada do que eles construíram. Em outro cenário, Ferete recebe um vídeo que o desmonta por dentro. As imagens são íntimas, diretas e irrefutáveis. O pânico toma conta. Arminda observa, liga os pontos e dispara a teoria que muda tudo. Rogério pode ter instalado uma câmera no quarto, esperando o momento certo para usar a prova definitiva. A vingança deixa de ser suspeita e vira certeza. Longe dali, Xênica entra em modo ataque. Com charme calculado, envolve Macedo em promessas doces demais para serem inocentes. Ele tenta manter a razão, mas já está escorregando para dentro da armadilha sem perceber. O clima fica ainda mais sombrio quando Bagdá surge ferido, delirando e perigoso. Sob ameaça explícita, ele obriga José Maria a operá-lo. Não existe escolha. Homens armados cercam o médico e cada ordem é rosnada como sentença de morte. Antes de continuar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela. A situação chega ao limite quando José Maria é levado às pressas para um posto de saúde improvisado como centro cirúrgico. Ele opera sabendo que um erro pode custar a própria vida. Para fechar, Gerluce procura Joely e faz um alerta seco, sem rodeios. Arminda é capaz de qualquer coisa para impedir o nascimento da própria neta. O choque é imediato e a sensação de tragédia iminente toma conta da história. Viviane, conhecida por sua postura ética e firmeza de caráter, ficará devastada ao descobrir que Leonardo, o homem em quem confiava e com quem dividia planos de futuro, sempre soube do esquema criminoso comandado por Ferete e escolheu se calar. A verdade virá à tona de forma brutal. Viviane começará a desconfiar após ouvir comentários soltos, frases interrompidas e olhares trocados entre membros da fundação. O desconforto cresce quando documentos desaparecem do laboratório e um relatório interno aponta irregularidades graves na origem de determinados medicamentos. Algo não fecha. E o silêncio de Leonardo começa a pesar mais do que qualquer prova. Decidida a não viver de meias-verdades, Viviane confronta o namorado. A conversa começa tensa, mas ainda contida. Ela pede explicações, exige clareza, pergunta diretamente se ele sabia de algo. Leonardo tenta se esquivar, minimiza, diz que não entende de números nem de logística. Mas o olhar dele entrega o medo. Viviane percebe e não recua. Pressionado, Leonardo acaba cedendo. Primeiro admite que desconfiava, depois confessa que sabia. Sabia de tudo. Sabia da falsificação, da troca de rótulos, da distribuição ilegal e, por fim, revela o que Viviane jamais imaginaria ouvir. A existência da chamada Casa de Farinha, o núcleo do esquema, onde os medicamentos falsos são produzidos em condições precárias e depois enviados para todo o sistema da fundação. A revelação cai como uma bomba. Viviane se sente traída em múltiplos níveis, como mulher, como profissional e como cidadã.
Ela acusa Leonardo de ser cúmplice direto do próprio pai, não apenas pelo silêncio, mas por ter usufruído dos privilégios bancados pelo dinheiro sujo. A discussão explode, palavras duras são ditas, acusações voam e, sem hesitar, Viviane coloca um ponto final no relacionamento. Ela o expulsa de casa, deixando claro que não tolera covardia nem conivência com crime. "Você escolheu o lado errado", dirá com a voz embargada, mas firme. Leonardo sai desnorteado, percebendo tarde demais o tamanho da perda. Sozinha, Viviane desaba. O choque emocional dá lugar à revolta. Ela sente nojo de tudo o que esteve envolvida sem saber. Em meio às lágrimas, procura Gerluce. A cuidadora a acolhe, escuta cada detalhe e percebe que ali existe algo maior do que uma dor amorosa. Existe uma oportunidade de virar o jogo. Gerluce, experiente e sagaz, sugere que Viviane respire fundo antes de agir. Ela aponta que Leonardo sabe demais para ser descartado simplesmente. Cada informação que ele carrega pode ser a chave para desmontar o império criminoso de Ferretti. A ideia começa a germinar. Usar o próprio filho do vilão como instrumento contra ele. Enquanto isso, Leonardo tenta se recompor. Dominado pelo medo de perder Viviane para sempre e atormentado pela culpa, ele tenta reatar o relacionamento. Procura a farmacêutica, pede perdão, diz que foi fraco, que teve medo do pai, que nunca concordou com o esquema. Mas Viviane permanece fria, especialmente ao perceber que Leonardo nunca se posicionou ao lado do povo da chacrinha, mesmo sabendo do sofrimento causado pelos remédios falsos. A decepção se transforma em estratégia. Viviane começa a fazer perguntas calculadas, deixa claro que só acredita em arrependimento acompanhado de atitude. Leonardo, acuado e desesperado para reconquistá-la, se vê diante de uma escolha definitiva: continuar protegido pelo sobrenome ou romper com tudo. É então que ele decide dar um passo sem volta. Leonardo entrega o endereço da casa de farinha. Não apenas isso, ele se oferece para levá-la até o local, afirmando conhecer rotas alternativas e horários de menor movimento. Viviane percebe que aquele gesto pode ser tanto um ato de redenção quanto uma sentença. Sem avisar ninguém, os dois partem. A tensão domina o trajeto. Viviane observa cada detalhe, memoriza caminhos, placas, referências. Leonardo dirige em silêncio, consciente de que está traindo o próprio pai e cruzando uma linha que não terá retorno. Ao se aproximarem da casa de farinha, o clima fica ainda mais pesado. O local, isolado e aparentemente abandonado, guarda um movimento suspeito. Caminhões entram e saem. Funcionários agem às pressas. Viviane sente um misto de nojo e indignação ao confirmar com os próprios olhos que tudo o que Leonardo contou é real. Ela entende naquele instante que não se trata apenas de uma denúncia. Trata-se de justiça e também de sobrevivência. Viviane sabe que, a partir daquele momento, Ferretti não perdoará. Mas, mesmo assim, ela avança, decidida a reunir provas e expor tudo. Leonardo, por sua vez, começa a demonstrar sinais de pânico. O peso da traição familiar cai sobre ele. Ele percebe que está colocando a própria vida em risco, mas segue em frente, movido pela esperança de recuperar Viviane, sem saber se ainda há espaço para perdão. Essa aliança improvável colocará a casa de farinha no centro do conflito, abrirá caminho para uma investigação explosiva e deixará Ferretti cada vez mais cercado, sem desconfiar que o golpe pode vir de dentro de casa. A partir desse momento, os próximos capítulos de Três Graças entram numa espiral de tensão crescente. Viviane não age por impulso. Ainda dentro do carro, ela deixa claro que nada daquilo é sobre reconciliação, é sobre responsabilidade. Leonardo percebe que não está ali como namorado, mas como peça-chave de um tabuleiro perigoso.
Cada palavra agora tem peso de prova. De volta à cidade, Viviane começa a montar o quebra-cabeça. Anota horários, descreve o funcionamento da casa de farinha, cruza informações com laudos antigos e percebe que alguns medicamentos que ela mesma analisou no passado tinham indícios claros de adulteração. A culpa quase a paralisa, mas vira combustível. Ela entende que foi usada sem saber e que agora precisa reagir com inteligência. Leonardo, por sua vez, passa a ser consumido pelo medo. Ele começa a notar movimentos estranhos ao redor da fundação, carros que reduzem a velocidade perto de sua casa, ligações mudas no telefone. O playboy percebe que Ferretti sempre soube mais do que aparentava e que o silêncio do passado agora cobra juros altos. Viviane se aproxima discretamente de Gerluce novamente. Desta vez, não para chorar, mas para traçar caminhos. As duas falam em códigos, evitam nomes, calculam riscos. A cuidadora alerta. Ferretti não é apenas poderoso, é vingativo. Se desconfiar que o cerco está se fechando, pode agir antes da polícia. Enquanto isso, Leonardo começa a ser pressionado pelo próprio pai. Ferretti sente que algo saiu do controle. O comportamento distante do filho, as respostas atravessadas e o sumiço frequente acendem o alerta. O vilão testa o terreno com perguntas indiretas, elogios falsos e ameaças veladas. Leonardo vacila, mas não recua. Viviane, cada vez mais firme, decide que não será apenas uma denunciante. Ela quer provas incontestáveis, amostras, registros, imagens. Ela sabe que uma acusação sem base pode ser facilmente esmagada pelo poder da fundação. E isso exige tempo, tempo que talvez ela não tenha. A relação entre Viviane e Leonardo entra num território ambíguo. Não há romance, mas há dependência. Não há confiança plena, mas há um objetivo comum. Cada encontro é tenso, cada conversa parece um teste. Viviane deixa claro que, se ele falhar uma única vez, será o primeiro a cair junto com Ferretti. Leonardo sente o peso de ter vivido protegido demais. Pela primeira vez, entende o custo real do dinheiro fácil e do sobrenome poderoso. Ele passa a questionar tudo o que acreditava sobre o pai, sobre a fundação e sobre si mesmo. Enquanto isso, a casa de farinha segue operando, mas em ritmo estranho. Funcionários são substituídos, turnos mudam, caminhões passam a circular de madrugada. Sinais claros de que alguém lá dentro percebeu o risco. Viviane observa de longe, consciente de que está entrando num jogo onde não existem garantias. Ela sabe que, ao apertar o gatilho certo, não derrubará apenas um esquema, derrubará pessoas, alianças e uma estrutura inteira construída sobre mentira. Essa decisão colocará Viviane frente a frente com o lado mais cruel de Ferretti, transformará Leonardo de herdeiro protegido em alvo direto e fará da casa de farinha o epicentro de uma guerra silenciosa que está prestes a explodir. No próximo capítulo da novela Três Graças, Arminda, longe de qualquer plateia, procura Helga e faz um pedido que beira o impensável. Quer ajuda para deixar Ferretti viúvo e, no mesmo movimento, tirar Joely definitivamente do caminho. Helga escuta tudo com frieza, consciente de que esse acordo pode atravessar um ponto sem retorno. Enquanto isso, no Ferro Velho, o inesperado acontece. Joaquim é surpreendido pela chegada de Paulinho, Juquinha e do delegado, que apresenta um mandado de busca e apreensão. A polícia passa a revirar o local sem piedade, vasculhando cada canto, cada pilha de sucata, enquanto Joaquim tenta disfarçar o nervosismo e manter a pose. Em outro ponto da cidade, Gerluce deixa claro para Arminda que Joely não aceitará o convite para jantar. O recado é direto, sem rodeios, e soa como um desafio. Arminda percebe que perdeu o controle da situação e que Joely não está mais disposta a jogar conforme suas regras.
À distância, Diniz observa toda a operação com uma confiança quase arrogante. Ele se vangloria por ter escondido as Três Graças antes da chegada da polícia, certo de que ninguém encontrará o que realmente importa. Mesmo assim, Rogério demonstra preocupação. Para ele, o maior risco não é a busca em si, mas a possibilidade de Joaquim não conseguir guardar segredos sob pressão. O clima de investigação dá lugar ao caos quando o bando de Bagdá ataca os policiais que estão com Paulinho, Juquinha e Jairo. O confronto é violento e desorganizado. Em meio aos disparos, Alemão percebe algo que muda tudo. Foi Vandilson quem atirou em Bagdá. Ferido, Bagdá mal consegue se manter de pé e acaba desmaiando aos pés de Lucélia. Sem pensar duas vezes, ela age rápido e o esconde, impedindo que Lorena e Juquinha descubram o que realmente aconteceu. Para Lucélia, manter esse segredo pode se tornar uma arma poderosa. Tentando evitar que tudo saia ainda mais do controle, Consuelo intervém. Ela aconselha Joaquim e Gerluce a deixarem as discussões de lado e pensarem de forma estratégica. O alerta é claro. O perigo de serem descobertos nunca foi tão real, e insistir em brigas internas pode custar caro demais. O império de manipulações de Arminda começará a ruir de forma pública, humilhante e sem volta. Depois de ser desmascarada por tentar matar Joelle, a vilã enfrentará o acerto de contas mais temido, a fúria fria e calculada de Rogério. Desta vez, não haverá chantagem, teatro nem vitimismo que a salve. Tudo começará com Rogério reunindo provas, relatos e indícios que apontam diretamente para a tentativa de assassinato da própria neta. Sem levantar a voz, mas com palavras cortantes, ele deixará claro que não está mais disposto a dividir o mesmo teto com alguém capaz de tamanha monstruosidade. A mansão, que Arminda sempre tratou como território absoluto, se transformará em cenário de expulsão. Rogério exigirá o quarto de volta, ordenará que ela faça as malas e decretará: Arminda não é mais bem-vinda naquela casa. A tensão tomará conta do ambiente quando Arminda, encurralada, tentar inverter os papéis. Ela gritará, acusará Rogério de ingratidão, relembrará favores antigos e até ousará se colocar como vítima de uma conspiração. Nada funcionará. O vingativo será implacável ao afirmar que ela responderá criminalmente pelo que tentou fazer com Joely. Cada palavra será um golpe certeiro, desmontando a pose de Madame Intocável, que ela sustentou por anos. Em surto, Arminda perderá o controle. Objetos voarão pela sala, quadros serão derrubados e a vilã chegará a partir para cima do marido em um acesso de fúria. Ainda assim, será contida, não pela força física, mas pela certeza de que perdeu tudo. Vencida, humilhada e sem aliados dentro daquela casa, ela chamará Helga aos berros e ordenará que faça as malas imediatamente, tentando manter alguma aparência de autoridade enquanto tudo desmorona. Paralelamente, a vida de Zenilda também sofrerá uma guinada radical. Depois de flagrar Ferete na cama com Arminda, a advogada tomará uma decisão definitiva. Abandonará o marido e deixará claro que não pretende mais compactuar com mentiras e traições. O choque da descoberta dará lugar a uma postura firme e estratégica. Zenilda não apenas sairá de casa, como decidirá transformar a própria dor em arma. Será ela quem procurará o jornalista Theo Pereira, entregando detalhes sórdidos da separação, da traição e dos bastidores podres da família. As reportagens ganharão destaque, expondo Arminda e Ferete como protagonistas de um escândalo que se espalhará rapidamente. Fotos, insinuações e verdades cuidadosamente vazadas colocarão os dois no centro das atenções, corroendo qualquer resquício de reputação que ainda tentavam preservar. Mais do que vingança pessoal, Zenilda dará um passo além.
Ao lado de Rogério, ela decidirá denunciar o esquema de medicamentos falsificados, comandado por Ferretti. Documentos começarão a circular, testemunhas serão citadas e o cerco ao vilão se fechará pouco a pouco. O que antes era tratado como rumor passará a ganhar contornos de investigação séria, deixando Ferretti cada vez mais acuado. A sequência mais cruel para Arminda acontecerá quando ela, sem alternativa, bater à porta de Ferretti com suas malas. A cena será carregada de ironia. A amante, agora oficialmente expulsa da mansão, exigirá abrigo daquele que sempre prometeu mundos e fundos. Ferretti ficará em estado de choque ao perceber que Arminda pretende se instalar de vez em sua casa, trazendo consigo escândalo, problemas e a atenção da imprensa. A presença da Dona Cobra provocará um terremoto doméstico. Leonardo não esconderá a revolta ao ver Arminda ocupando o espaço de sua mãe. Discussões explodirão, acusações serão jogadas na mesa e o clima ficará insustentável. Incapaz de conviver com a nova moradora e com tudo o que ela representa, Leonardo tomará uma decisão drástica. Arrumará suas coisas e deixará a casa, rompendo de vez com o pai. Enquanto isso, Arminda perceberá que trocou o luxo da mansão por um ambiente hostil, onde não é rainha, mas intrusa. Isolada, odiada e cada vez mais pressionada pelas denúncias que se acumulam, ela começará a sentir o peso real de suas escolhas. O que parecia uma fuga estratégica se revelará uma armadilha emocional e social, deixando claro que sua queda está apenas começando. O castigo de Arminda ganhará contornos ainda mais cruéis, deixando claro que a expulsão da mansão foi apenas o primeiro ato de sua derrocada. Instalado o caos na casa de Ferretti, a vilã perceberá rapidamente que ali não existe acolhimento, apenas tolerância forçada, e por tempo limitado. Ferretti, acuado pelas denúncias e pelo avanço das investigações, começará a tratar Arminda como um peso. O empresário deixará escapar que a presença dela só piora sua situação, alimenta fofocas e mantém a imprensa em sua cola. Cada discussão revelará que o romance sempre foi sustentado por conveniência e ambição, nunca por afeto real. Arminda tentará reagir, lembrando promessas e alianças antigas, mas ouvirá do amante que nada mais pode ser feito. A crise se agravará quando Leonardo confirmar que saiu de casa definitivamente. A decisão do rapaz cairá como uma bomba, expondo Ferretti como pai ausente e cúmplice de escândalos. A ausência do filho abrirá uma ferida pública e íntima, e Arminda será apontada como a principal responsável por esse rompimento. A vilã, pela primeira vez, ficará sem discurso. Enquanto isso, Rogério avançará em silêncio. Ele dará início aos trâmites legais para oficializar a separação, exigindo que Arminda responda não só moralmente, mas também judicialmente por seus atos. O nome da madame começará a circular nos bastidores da polícia e comentários sobre um possível indiciamento ganharão força. Do outro lado, Zenilda assumirá protagonismo inesperado. Munida de provas e movida por um misto de indignação e senso de justiça, ela se tornará peça-chave no desmonte do esquema de medicamentos falsificados. Seu depoimento causará impacto e a imprensa passará a tratá-la como fonte confiável, elevando ainda mais a pressão sobre Ferretti. Encurralada, Arminda tentará uma última cartada. Procurará antigos aliados, fará ligações desesperadas e cogitará até fugir para evitar o pior. No entanto, portas se fecharão uma a uma. Sem prestígio, sem fortuna própria e sem o controle que sempre exerceu, ela se verá sozinha, observando de longe a vida que perdeu. A sequência deixará claro que o jogo virou. A mulher que manipulava destinos agora será manipulada pelas consequências de seus próprios crimes. Enquanto os inimigos se organizam, as denúncias avançam e o cerco se fecha de maneira irreversível.
No próximo capítulo da novela Três Graças, no Ferro Velho, Joaquim acredita estar um passo à frente, mas a ilusão dura pouco. Paulinho surge acompanhado de Juquinha e do delegado, todos munidos de um mandado de busca e apreensão. O cerco se fecha rápido demais e o suor frio denuncia que o passado voltou para cobrar seu preço. Pouco antes disso, Arminda já havia tentado comprar o silêncio de Joaquim. Dinheiro em troca de explicações sobre a misteriosa cortina que foi parar no Ferro Velho. A proposta vem direta, agressiva e deixa claro que ela não está disposta a perder o controle da narrativa. Enquanto as peças se movem, Ferete desperta no hospital encenando uma amnésia conveniente. O truque, porém, não engana Zenilda. Atenta a cada gesto, a advogada percebe que os silêncios são estratégicos demais para serem reais. Para ela, Ferete não esqueceu nada, apenas escolheu fingir. Em outro ponto da cidade, Cro abandona às pressas a casa de Casper e João Rubens. O ambiente ficou pesado, pequeno, sufocante. Intuindo que uma bomba está prestes a explodir, ele corre para a